Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. A noite estava sombria e cheia de inquietação. Eu andava pelas ruas da cidade, minha mente presa em um turbilhão de pensamentos. Tudo mudou em questão de alguns dias. Minha vida, antes bastante normal, transformou-se em caos. A chuva caía forte e o som das gotas batendo no pavimento parecia ecoar na minha cabeça como um lembrete constante do que havia ocorrido. Eu me lembrava claramente do momento em que tudo começou. Eu tinha saído do supermercado, uma rotina que repetia sem pensar. O ar era fresco e a brisa, suave. Naquele instante, notei algo estranho na esquina da rua. Um grupo de homens estava se reunindo. Suas vozes eram baixas, mas seus gestos, agressivos. A curiosidade me levou a me aproximar um pouco mais, e o que vi fez meu sangue gelar. Um homem que eu reconheci de vista estava sendo assediado. Um dos homens do grupo o segurava pelo pescoço, enquanto os outros o cercavam. Eu não entendi completamente o que estava acontecendo, mas o pânico tomou conta de mim quando percebi que havia mais do que apenas uma briga acontecendo. O brilho do metal na mão de um dos homens me fez perceber que era uma arma. Essa imagem ficou gravada na minha mente como uma lembrança aterrorizante, uma fotografia. Por impulso, decidi que tinha que ir embora. Eu não queria fazer parte daquilo. Mas, em segundos, o som de um tiro quebrou a noite e o caos se seguiu. O homem caiu no chão e o grupo se dispersou rapidamente, deixando o corpo imóvel para trás. Meu coração batia forte e o terror tomou conta de mim. Naquele momento, percebi que tinha visto algo que não deveria ter visto. Incapaz de ajudar a mim mesmo, chamei a polícia. Essa decisão foi um ato de coragem, mas também de desespero. Eu sabia que estava em perigo e que havia tomado um caminho do qual não podia retornar. Os policiais chegaram rapidamente, mas a cena já estava vazia. Só o eco do que eu havia testemunhado permaneceu. Eu me sentia preso em um jogo do qual não conseguia escapar. As próximas horas foram um turbilhão de emoções. Fui levado para uma delegacia de polícia onde me fizeram inúmeras perguntas. Toda vez que eu me lembrava da cena, o medo crescia dentro de mim. Fui informado de que havia sido designado como testemunha protegida. Essa afirmação soou como uma condenação. Eu sabia que, ao me tornar uma testemunha, minha vida não pertenceria mais a mim. Fui transferido para uma casa segura, um lugar onde deveria estar protegido. Mas a sensação de pavor persistia. O lugar era austero e frio, com janelas cobertas e portas reforçadas. A solidão tornou-se minha única companhia. E, com o passar dos dias, o isolamento foi se tornando cada vez mais opressivo. Recebi instruções sobre como me comportar e o que fazer em caso de ataque. Disseram-me para ficar alerta, pois os criminosos não hesitariam por nada para me silenciar. O pensamento de ser um alvo encheu-me de ansiedade. Cada pequeno barulho na casa me fazia pular, e a paranoia começou a aninhar-se em minha mente. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo de fora. Era um som baixo, quase imperceptível, mas suficiente para acelerar meu coração. Naquele momento, tudo o que pude ouvir foi a batida do meu coração. Levantei-me lentamente, tentando prender a respiração, e caminhei até a janela. Sombras dançavam na escuridão, e a visibilidade era ruim. De repente, a luz de um carro iluminou a rua. Meu estômago revirou quando vi o veículo parar em frente à casa. A adrenalina correu por minhas veias enquanto eu observava com cuidado. Duas figuras emergiram do carro e meu coração afundou ao perceber que eram homens de aparência ameaçadora. Minha mente começou a vagar e a ideia de que eles estavam ali para acabar comigo tornou-se palpável. Sem pensar, corri para o quarto procurando algo que pudesse usar como defesa. Sentei-me na cama, com os músculos tensos, esperando que os intrusos digitassem "sou melhor", entrassem. Ouvi passos se aproximando da porta, e a angústia tomou conta de mim. Precisava encontrar uma maneira de escapar. Em um momento de desespero, decidi que não podia ficar ali. Deslizei em direção à porta dos fundos, tentando ficar o mais quieto possível.
Ao abrir a porta, senti o ar frio bater no meu rosto, e a escuridão lá fora estendia-se diante de mim como um abismo. Comecei a correr em direção à floresta que fazia fronteira com a casa. Minhas pernas se moviam com velocidade desesperada enquanto o medo me empurrava a avançar. Eu sabia que, se fosse pego, seria o fim. À medida que avançava pela floresta, a escuridão tornou-se mais intensa. Cada sombra parecia ganhar vida, e o medo me dominava. Mas eu não podia desistir. O pensamento de ser capturado mantinha-me em movimento, e minha determinação crescia a cada passo. Depois do que pareceu uma eternidade correndo, finalmente encontrei uma pequena clareira. Parei brevemente, tentando recuperar o fôlego, sentindo meu coração bater forte no peito. No entanto, o silêncio foi de curta duração. Ouvi o som de um motor à distância, e o pânico retornou. Sabia que não podia ficar ali. Corri novamente, procurando um lugar para me esconder. Naquele momento, vi uma cabana ao longe. Era um edifício velho e desgastado, mas parecia ser minha única chance. Corri em direção a ela, sentindo a esperança entrelaçada com medo. Chegando lá, empurrei a porta e entrei, encontrando um espaço vazio e empoeirado. O interior era sombrio, com a luz mal filtrada pelas janelas sujas. Agachei-me atrás de uma mesa, tentando me tornar o menor possível. Ouvi o motor se aproximando e meu coração parou. A porta da cabana abriu lentamente e o ar frio me envolveu. Não consegui ver quem tinha entrado, mas a presença era palpável. A figura moveu-se furtivamente e minha respiração ficou irregular. O medo me manteve paralisado e cada som parecia amplificado na escuridão. A figura aproximou-se da mesa, e naquele momento minha mente se encheu de pensamentos sombrios. Seria esse o fim? A figura parou e meu coração disparou. Num instante de coragem, decidi que não poderia ficar em silêncio. Levantei-me lentamente, erguendo as mãos em um gesto de rendição. A figura se virou, e naquele momento a luz de um farol iluminou seu rosto. Era um homem, mas não um dos criminosos que eu já tinha visto antes. Seus olhos refletiam confusão e surpresa. No entanto, eu não podia confiar, a situação era muito incerta. Preparei-me para correr para a saída, mas o homem levantou a mão em um gesto de calma. Naquele instante, soube que tinha que agir. O som de um motor ressoou lá fora, e a angústia tomou conta de mim novamente. O perigo estava próximo. O homem aproximou-se cautelosamente e, num momento de desespero, decidi que precisava escapar. Corri para a porta, sentindo o ar frio bater no meu rosto. Saí correndo da cabana, procurando um lugar para me esconder. Enquanto corria pela floresta, ouvi o som do motor atrás de mim. Os criminosos estavam perto, e o pensamento de ser pego encheu-me de pavor. Corri mais rápido, sentindo o medo me impulsionar para a frente. A chuva encharcava minhas roupas e a lama grudava nos meus pés, mas eu não podia desistir. Cheguei a um pequeno riacho. A água fria gelou-me até os ossos, mas não parei. Ao alcançar o outro lado, escondi-me atrás de alguns arbustos, tentando recuperar o fôlego. O som do motor estava se aproximando e meu coração batia acelerado. Nunca senti tanto medo na minha vida. A angústia tomou conta de mim enquanto esperava os homens passarem. Depois de alguns minutos, o som do motor desapareceu. O aperto no meu peito começou a afrouxar, e fiquei em silêncio, tentando acalmar minha respiração. Sabia que precisava continuar, mas a incerteza mantinha-me em estado constante de alerta. Decidi que deveria procurar ajuda. Comecei a andar na direção oposta ao som do motor, sentindo que cada passo me aproximava da segurança. A chuva tinha diminuído, e o ar frio me lembrava que eu ainda estava em perigo. Mas a esperança explodia dentro de mim. Eu sabia que precisava encontrar uma saída daquele pesadelo. Enquanto avançava, vi uma luz à distância. Era um farol, e meu coração encheu-se de esperança. Comecei a correr em direção a ela, sentindo que a segurança estava ao meu alcance. Quando cheguei, vi que era uma pequena delegacia de polícia. O pensamento de entrar ali encheu-me de alívio. Quando entrei pela porta, fui recebido por 2 oficiais.
Sem pensar, contei-lhes o que tinha acontecido. A angústia e o medo transbordaram em minha voz, e ao me ouvirem, os policiais ficaram alertas. Eles sabiam que o perigo ainda era iminente e me levaram para uma sala de interrogatório. Enquanto esperava, a ansiedade tomou conta de mim novamente. Eu sabia que tinha que ficar alerta, mas naquele momento também senti uma faísca de esperança. Estava seguro, pelo menos por enquanto. Os oficiais reuniram-se comigo e começaram a fazer perguntas. Expliquei tudo o que testemunhara, desde o assassinato até os homens que estavam me perseguindo. Minha voz tremia, mas eu sabia que tinha que ser forte. Depois do que pareceu uma eternidade, fui informado de que estavam organizando uma operação para capturar os criminosos. A ideia de que eles poderiam finalmente ser presos encheu-me de alívio. Contudo, a tensão não desapareceu. Eu sabia que tinha que continuar alerta, pois o perigo ainda estava presente. Horas se passaram, até que os oficiais chegaram com notícias. Tinham recebido informações sobre a localização dos homens que estavam me perseguindo e estavam organizando um ataque. Embora a ideia de confrontar esses criminosos me apavorasse, também sabia que essa era a minha oportunidade de ajudar. À medida que a operação avançava, fui dominado por uma mistura de medo e determinação. Sabia que tinha que fazer a coisa certa, e meu coração batia forte enquanto me preparava para o que estava por vir. Os oficiais me levaram até o local onde a operação ocorreria. A tensão no ar era palpável. Quando cheguei, vi os homens que estavam me perseguindo. O pensamento de finalmente vê-los capturados encheu-me de uma estranha satisfação. A operação começou e o som das sirenes ecoava na noite escura. Observei os oficiais cercarem o lugar, e meu coração batia acelerado. Eu estava preso entre o medo e a esperança, e sabia que aquela era a minha chance de acabar com aquele pesadelo. À medida que a operação se desenrolava, senti a determinação tomar conta de mim. Eu sabia que tinha que enfrentar meus medos e ajudar a levar esses homens à justiça. Quando os oficiais entraram em ação, a noite foi iluminada pelo clarão das luzes. O som dos tiros ecoou pelo ar e meu coração parou por um instante. No entanto, a bravura dos oficiais me inspirou. Eu sabia que eles estavam lutando pela minha segurança e pela justiça. Os homens foram presos e levados para a delegacia em carros de patrulha. A chuva continuava caindo, mas agora o som parecia um eco de vitória. Enfrentei meus medos e consegui sobreviver àquele pesadelo. O pensamento de estar seguro encheu-me de alívio. Enquanto observava aqueles homens sendo levados, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Embora tenha experimentado terror, também encontrei forças para enfrentar a adversidade. O toque do telefone quebrou o silêncio do meu escritório, um eco que ressoou na solidão da tarde. Olhei para a tela e vi um número desconhecido. No meu trabalho como vendedor, isso não me surpreendeu. Eu frequentemente recebia ligações de potenciais clientes. No entanto, havia algo inquietante sobre a forma como o toque soou. Era como se algo estivesse me dizendo que eu deveria hesitar antes de responder. No final, a curiosidade superou minha cautela. Eu atendi e uma voz profunda e rouca se apresentou como um cliente interessado em meus serviços. A conversa, embora confusa no início, tornou-se intrigante. O cliente mencionou um projeto exclusivo que poderia mudar minha carreira completamente. A excitação tomou conta de mim. A possibilidade de uma venda substancial era tentadora demais para deixar passar. O cliente me instruiu a encontrá-lo em uma localização isolada, um edifício antigo nos arredores da cidade. O endereço que ele me deu parecia distante, e a chuva começava a cair pesadamente enquanto eu me dirigia até lá. Enquanto dirigia, uma sensação incômoda cresceu dentro de mim. A estrada ficava cada vez mais solitária, e as árvores ao lado pareciam estar observando meus passos. Ao chegar ao local, vi um velho e desgastado prédio de tijolos surgir diante de mim. As janelas estavam cobertas de poeira e a entrada apresentava sinais de abandono. No entanto, a luz interior brilhava fracamente, me dando um vislumbre de esperança. Era estranho, mas a promessa de uma grande comissão turvou meus instintos de alerta.
Entrei no prédio e o som dos meus passos ecoou no saguão vazio. À medida que avançava, a atmosfera se tornava mais densa, e a luz bruxuleante não fazia nada para acalmar minha crescente ansiedade. No final do corredor, vi um homem de costas, olhando para um documento que segurava nas mãos. Ele virou-se lentamente, e quando vi seu rosto, senti um arrepio percorrer minha espinha. Seus olhos estavam frios e calculistas, e seu sorriso expandiu-se ameaçadoramente. Ele se apresentou como o cliente com quem eu havia falado. Apesar de sua aparência desleixada, seu ar de autoridade era inegável. Ele me convidou a sentar ao lado dele em uma mesa coberta com papéis e arquivos. A conversa começou a mudar para um negócio que parecia bom demais para ser verdade. Ele falava sobre lucros rápidos, sobre um produto revolucionário que poderia mudar o mercado. Meus instintos me diziam que algo não estava certo, mas a ambição turvou meu julgamento. A adrenalina da possibilidade de uma grande venda me impulsionava. Enquanto ele falava, o homem puxou uma pasta e me mostrou documentos que pareciam legítimos. Eram gráficos de vendas, estatísticas e depoimentos que validavam sua proposta. No entanto, à medida que eu entrava mais fundo na conversa, percebi que suas explicações eram vagas e faltavam detalhes concretos. Havia um ar de mistério que me deixava desconfortável. A chuva continuava a cair mais forte, e o som da água batendo nas janelas parecia intensificar a tensão na sala. O homem continuava falando, mas meus pensamentos começaram a vagar. A sensação de que eu estava sendo manipulado cresceu em minha mente. Tentei fazer perguntas, mas cada tentativa era desviada com respostas evasivas. Em um ponto, o homem se levantou e caminhou até um armário velho no canto. Ao abri-lo, ele me mostrou uma série de amostras de produtos, coisas que pareciam inofensivas, mas meu instinto me dizia que havia algo escondido em tudo aquilo. Enquanto examinava as amostras, notei que uma delas tinha um rótulo que não correspondia ao resto. Era um nome estranho, que despertou minha curiosidade. Quando ele voltou, senti o peso do seu olhar. Parecia que cada movimento que eu fazia era observado com grande atenção. Naquele momento, percebi que tinha que sair dali. Algo em seu comportamento me dizia que eu estava em uma situação perigosa. No entanto, a possibilidade da venda ainda me mantinha preso. Ambição e medo lutavam dentro de mim. Decidi que tinha que agir. Comecei a reunir minhas coisas, tentando parecer calmo enquanto minha mente calculava a melhor saída. O homem olhou para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. Eu sabia que havia algo obscuro em sua proposta. Quando me levantei, a tensão atingiu o pico. O homem deu um passo em minha direção. E, nesse instante, entendi que não estava sozinho. Das sombras da sala, outras figuras tornaram-se visíveis. Eram homens que pareciam estar me esperando, seus olhares fixos em mim. O sentimento de claustrofobia tomou conta de mim, e a adrenalina começou a bombear em minhas veias. Sem pensar, dei um passo para trás, tentando encontrar uma saída. Eu estava cercado, e o homem à minha frente começou a falar novamente, desta vez com um tom ameaçador. A ideia de que tudo aquilo era uma farsa se materializou na minha mente. Eu estava no centro de um golpe mortal, e a ambição que me trouxe ali agora estava se tornando minha ruína. Num impulso, corri para a porta, mas um dos homens agarrou meu braço, parando-me em meus rastros. A luta pela libertação foi intensa, mas a força de dois homens me venceu. Eu me senti impotente enquanto tentava manter a calma. Minha mente corria em busca de uma solução, algo que pudesse me ajudar a escapar. Finalmente consegui me libertar e corri para a saída. O som dos meus passos ecoou no corredor, mas o eco das suas risadas me seguiu. A porta estava a apenas alguns metros de distância, mas a sensação de estar capturado se intensificava. Quando abri a porta, a chuva me atingiu com força, mas não parei. Corri em direção ao meu carro, sentindo que o perigo estava nas minhas costas. Quando cheguei ao carro, percebi que havia deixado minhas chaves lá dentro. O desespero tomou conta de mim novamente. Olhei para trás e vi os homens saindo do edifício, seus rostos iluminados pela luz fraca vinda de dentro. Eu sabia que não tinha tempo.
Comecei a procurar freneticamente dentro do veículo, sentindo o tempo passar. Finalmente, encontrei as chaves no chão do banco do passageiro. Agarrei-as com força e liguei o motor num instante. O som do motor ecoou na noite, e quando olhei para trás, vi os homens rapidamente se aproximando. O pânico tomou conta de mim e, com um giro brusco do volante, saí atirado do posto de gasolina. A estrada se estendia diante de mim, e a cada milha que percorria, sentia o perigo recuando. No entanto, minha mente continuava revivendo o que havia acontecido. O sentimento de traição e medo estava comigo. Eu sabia que tinha que denunciar as autoridades, precisava fazer algo para impedir que outros caíssem na armadilha. O pensamento do golpe mortal me acompanhava a cada passo do caminho. A ambição que me impulsionou para aquele lugar tornou-se uma lembrança amarga. Eu não poderia deixar isso passar impune. Encontrei um lugar para parar numa pequena delegacia de polícia na estrada. Senti que, pelo menos ali, poderia encontrar ajuda. Entrei e, quando vi os policiais, soltei um suspiro de alívio. Contei a eles o que aconteceu, descrevendo cada detalhe do encontro e dos homens que tentaram me pegar. Os oficiais ouviram atentamente, tomando notas enquanto tentavam relacionar minha experiência. Enquanto eu falava, notei uma mudança em suas expressões. Vi uma mistura de ceticismo e surpresa em seus rostos. Quando terminei de contar minha história, um deles me olhou seriamente. Explicou que a área era atormentada por golpes semelhantes, que houve vários casos de pessoas desaparecidas relacionadas a reuniões em lugares isolados. Uma sensação de horror se instalou em meu coração. Eu não era apenas um alvo, mas outros também estavam sofrendo por causa dessa rede de enganos. Decidi que não podia ficar de braços cruzados. Com a ajuda dos oficiais, começamos a reunir informações sobre o local e seus habitantes. Eu sabia que tinha que fazer algo para impedir esses homens de fazer outras vítimas caírem em suas mortais armadilhas. À medida que trabalhávamos juntos, o sentimento de que eu não estava sozinho me deu força. Eu enfrentava perigo real, mas agora tinha um propósito. Sobrevivi ao chamado do vendedor, e, embora o caminho à frente fosse difícil, estava determinado a garantir que ninguém mais caísse na mesma armadilha. A ambição que uma vez me levou a um perigo iminente agora se tornava a minha motivação para buscar justiça. A sirene do caminhão ecoou na noite escura, um som que tinha se tornado familiar ao longo dos meus anos como bombeiro. Naquela noite, o alarme soou mais alto do que nunca, e a adrenalina encheu minhas veias enquanto eu dirigia para a cena do fogo. As luzes piscantes do caminhão iluminavam brevemente as ruas, refletindo nas poças d'água do pavimento, criadas pela chuva que havia caído horas antes. Ao chegar na cena, o cheiro de fumaça e a visão de chamas dançantes me receberam. Um prédio de apartamentos em chamas pairava diante de mim, e os gritos dos vizinhos ecoavam no ar. Mas algo não batia. A intensidade do fogo era muito alta para um incêndio acidental. Meu instinto me dizia que havia algo mais por trás daquela cena caótica. Como parte da equipe preparada para combater as chamas, fiz meu caminho até a entrada do prédio. O calor era insuportável e a fumaça começava a entrar nos meus pulmões. No meio do caos, percebi movimento para a esquerda. Um grupo de pessoas observava, mas seus olhares estavam fixados no edifício, como se esperassem por outra coisa. Um sentimento inquieto tomou conta de mim. Quando entrei no edifício, o ar ficou denso e tóxico. Meus companheiros começaram a jogar água no fogo, mas, conforme avançávamos, algo me chamou a atenção. No andar superior, uma porta entreaberta revelou um corredor escuro. Senti uma estranha atração pelo lugar. Enquanto meus companheiros lutavam contra as chamas, decidi investigar. Subi as escadas, o som da água e o crepitar do fogo se apagando me acompanhava quando entrei no corredor. A escuridão me envolveu, e o cheiro de fumaça misturado com outro aroma metálico, familiar, mas que eu não conseguia identificar, pairava no ar. A sensação de que estava prestes a descobrir algo me empurrou para a frente. Quando cheguei a uma porta fechada, ela foi empurrada para abrir. A cena diante de mim era chocante. No chão, havia um corpo.
Era um homem, e seu rosto estava coberto por uma palha estranha. As roupas pareciam rasgadas, e uma poça de sangue se espalhava ao redor dele. Fiquei confuso. Como poderia haver um cadáver no meio de um incêndio? A cena do crime passou por mim como um raio. Rapidamente percebi que o fogo não foi um acidente. Foi uma distração. À medida que as chamas consumiam o edifício, alguém havia descartado um corpo, que agora estava no meio da cena. A vontade de sair dali tomou conta de mim. Eu deveria informar meus companheiros, mas, antes de fazer isso, percebi algo no bolso do homem. Um pequeno objeto brilhou, e sem pensar eu o puxei para fora. Era um celular. A tela estava quebrada, mas ainda podia ser ligado. Eu não sabia o que esperar, mas a necessidade de descobrir a verdade me impulsionou. Enquanto o fogo continuava a crepitar, decidi que tinha que sair dali e obter ajuda. Corri de volta pelo corredor, sentindo o ar ficar mais denso a cada passo. Uma vez lá fora, o caos ainda estava intenso. Meus companheiros lutavam contra as chamas, e os vizinhos assistiam com medo. Com o telefone na mão, virei-me para o líder da equipe. Mas antes que eu pudesse falar, uma explosão abalou o prédio. A força da explosão me jogou para trás, e o ar ficou cheio de detritos e fumaça. Quando recuperei o fôlego, percebi que o fogo se intensificara. A situação estava se tornando cada vez mais perigosa. Com o telefone ainda em minha posse, percebi que precisava agir rápido. Pensar que o corpo que eu havia encontrado poderia estar relacionado a algo mais sombrio era aterrorizante, mas eu não podia deixar o medo me paralisar. Decidi que tinha que investigar o telefone. Fiquei feliz que ele ainda estava ligado e liguei com cuidado. A tela piscou e, mesmo quebrada, consegui acessar as informações. Havia um par de mensagens de texto que pareciam perturbadoras. Eram conversas sobre um negócio que deu errado e nomes que eu não conhecia. Ao ler, percebi que o morto poderia estar envolvido em algo muito maior que um simples incêndio. No entanto, a situação continuava a se tornar cada vez mais perigosa. O fogo se espalhava rapidamente, e o prédio começava a desabar. Meus colegas tentavam me ligar, mas a ideia de deixar o telefone sem investigação me enchia de ansiedade. Decidi que tinha que arriscar. Voltei para a entrada do edifício, onde a fumaça girava e parecia direcionar para o lugar onde eu havia encontrado o corpo. Quando voltei, percebi que o corredor estava ainda mais escuro. O ar estava irrespirável, e o calor intensificava-se. No entanto, a necessidade de encontrar respostas me impulsionou para a frente. Quando cheguei ao quarto, o corpo havia desaparecido. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Quem havia movido o corpo? Alguém sabia que ele já estivera ali? O telefone ainda estava na minha mão. Ao verificar a tela novamente, notei uma mensagem que eu não havia visto antes. Era uma localização num antigo armazém nos arredores da cidade. Curiosidade e urgência se misturaram dentro de mim. Eu precisava ir até lá. Talvez encontrasse mais respostas sobre o que realmente havia acontecido. Deixei o edifício exatamente quando o desabamento começou. Meus companheiros olharam para mim com preocupação, mas eu não conseguia parar. A chuva continuava a cair, e o som da água misturada com o crepitar do fogo era ensurdecedor. Subi no caminhão e, apesar da confusão, dirigi na direção indicada pela mensagem. O armazém era um lugar sombrio e desolado. Ao chegar, percebi que a porta estava entreaberta. Com o coração batendo forte, entrei, sentindo que cada passo me aproximava da verdade. O ar estava frio e úmido, e o cheiro de mofo permeava o lugar. A luz era fraca, e as sombras pareciam me perseguir de todos os ângulos. Enquanto eu explorava, notei caixas empilhadas em um canto. Ao me aproximar, vi que estavam marcadas com nomes de empresas que eu não conhecia. Era óbvio que aquele lugar havia sido usado para algo ilegal. Senti que estava prestes a desvendar um segredo obscuro. Comecei a passar pelas caixas, procurando por pistas que pudessem me ajudar. Abrindo uma das caixas, encontrei documentos revelando informações duvidosas, transações e contratos assinados com nomes que apareceram nas mensagens do telefone.
A conexão entre o corpo encontrado e o incêndio ficava cada vez mais clara. Aquele lugar era um centro de operações escondido, e o morto poderia ter sido vítima de uma luta pelo poder. Enquanto revisava as informações, ouvi um barulho atrás de mim. Meu coração parou por um instante. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. A sensação de estar sendo observado intensificou-se, e o medo começou a me dominar. Decidi que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Com o telefone na mão, saí do armazém e voltei para o caminhão. A sensação de perigo iminente me fez acelerar. Eu sabia que precisava informar as autoridades sobre o que havia descoberto. A ligação entre o fogo e a corrupção era grande demais para ser ignorada. Ao chegar na delegacia, a situação estava tensa. Os oficiais olharam para mim com curiosidade quando entrei, encharcado e com o coração batendo forte. Comecei a explicar o que havia encontrado, mas antes que pudesse me aprofundar, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me e vi vários homens que eu não reconhecia. O olhar deles era ameaçador, e a presença deles me fez sentir que algo terrível estava para acontecer. Incapaz de conter meu pânico, decidi agir. Tirei meu telefone e mostrei as informações para os oficiais. Mas antes que pudessem reagir, os homens se aproximaram rapidamente. A tensão no ar era palpável, e suas intenções ficaram claras. Num instante, a situação ficou caótica. Os homens começaram a empurrar os oficiais, e seu objetivo parecia ser me silenciar. O medo tomou conta de mim, mas a determinação de trazer a verdade à luz me levou a reagir. Corri para a saída, sentindo que cada passo era uma luta pela minha vida. Enquanto corria, o telefone ainda estava na minha mão, e a ideia de que todas as informações que havia reunido poderiam desaparecer me enchia de desespero. Eu não podia deixar que me pegassem. A sensação de estar sendo perseguido se intensificou, e, quando olhei para trás, vi os homens vindo atrás de mim, seus rostos cheios de fúria. Encontrei um lugar para me abrigar num pequeno posto de gasolina. Entrei e fui até o balcão, onde o atendente me olhou surpreso. Sem tempo para explicações, peguei meu telefone e pedi para ele chamar a polícia. A necessidade de revelar a verdade era urgente. O funcionário, confuso, atendeu o telefone, e comecei a discar. Enquanto esperava, senti que o perigo estava mais perto do que nunca. Naquele momento, entendi que não poderia ficar ali por muito tempo. Os homens estavam por perto, e eu sabia que eles tinham que me encontrar. Quando o funcionário desligou, olhou para mim preocupado. Expliquei rapidamente a situação, mas antes que ele pudesse terminar, ouvi o som da porta se abrir. Os homens chegaram, e seus olhares sombrios pousaram em mim. Naquele instante, soube que tinha que agir. Corri para trás do posto de gasolina, procurando uma saída. Encontrei uma porta que dava para uma pequena viela. Sem pensar, saí correndo, sentindo que cada passo me aproximava da liberdade. Quando saí, o ar frio me atingiu com força, mas não consegui parar. Eu sabia que precisava ir até a delegacia e entregar as informações que havia descoberto. A corrupção que desenterrei não poderia ficar impune. Enquanto corria, o som dos meus passos ecoava na calçada. A necessidade de lutar pela verdade me mantinha em movimento. Então cheguei a um bairro familiar, e a sensação de que estava mais perto da segurança me deu forças para continuar. Chegando à delegacia, parei em frente à porta. Entrei, e os policiais me olharam surpresos. Incapaz de me conter, comecei a relatar tudo o que havia descoberto. A tensão na sala aumentou conforme compartilhava as informações. Os oficiais começaram a tomar notas, e uma sensação de urgência tomou conta deles. Eles entenderam que havia algo maior em jogo. A corrupção que eu havia desenterrado precisava ser exposta. Enquanto relatava os detalhes do incêndio e a conexão com o corpo encontrado, o sentimento de estar fazendo a coisa certa me encheu de determinação. Eu sabia que arrisquei minha vida, mas a verdade precisava prevalecer. A noite continuou, e, embora o caminho à frente fosse difícil, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. A luta pela verdade havia começado, e eu estava determinado a garantir que a corrupção não ficasse impune.
A primeira vez que notei algo estranho foi numa terça à noite. Eu morava em um antigo prédio de apartamentos, um daqueles com paredes tão finas que você podia ouvir até os vizinhos sussurrando conversas. Eu estava no mesmo lugar há 5 anos. E, embora não fosse exatamente confortável, oferecia uma rotina tranquila que eu tinha chegado a apreciar. Tudo mudou quando o novo inquilino se mudou. Ele era um homem de meia idade com um rosto comum, talvez uma aparência um pouco desgrenhada que dificilmente atraía atenção. A maioria dos vizinhos o ignorava, e ele parecia preferir assim. Ele nunca dizia olá nos corredores, quando o fazia, seu tom era breve, como se fosse um incômodo para ele interagir. No começo, eu não pensei nada sobre isso. As pessoas são reservadas por natureza, pensei, e eu não me considerava intrometida. Mas, com o tempo, certos comportamentos começaram a chamar minha atenção. Um ruído constante vinha de seu apartamento durante a noite. A princípio, atribuí isso a reparos ou talvez algum hobby peculiar. Mas o som era regular, uma batida metálica que durava horas. Tentei não prestar atenção, embora não pudesse evitar imaginar o que alguém estaria fazendo naquela hora tão insistentemente. Um dia, quando eu estava saindo cedo pela manhã, vi algo que me perturbou. Havia sacos pretos empilhados na porta do seu apartamento. Eles eram grandes e pareciam conter algo pesado. Quando passei por eles, um cheiro desagradável chegou ao meu nariz, algo azedo, pungente. Eu não consegui identificá-lo, mas aquilo me embrulhou o estômago. No começo, tentei me convencer de que estava imaginando coisas. A mente prega peças quando confrontada com o desconhecido, eu disse a mim mesma. Mas, com o passar dos dias, os incidentes se acumularam. Veículos desconhecidos estacionavam em frente ao prédio por breves momentos. Homens vestidos de preto entravam e saíam do apartamento do meu vizinho, carregando caixas que nunca ficavam no prédio por muito tempo. Não pude ignorar os sinais. Algo estranho estava acontecendo, e eu não podia ficar parada. A curiosidade transformou-se em uma necessidade insaciável de saber o que estava acontecendo. Foi então que tomei uma decisão que marcaria o início da minha descida ao abismo do qual não haveria retorno. Uma noite, esperei até que o prédio estivesse completamente silencioso. Com as luzes apagadas e meu coração batendo como um tambor em meus ouvidos, saí do meu apartamento e me aproximei do apartamento do meu vizinho. A porta estava entreaberta. E, embora uma parte de mim implorasse para que eu voltasse para minha cama, a curiosidade me empurrou a seguir em frente. Quando espiei, a primeira coisa que notei foi a bagunça. Havia ferramentas espalhadas no chão junto com pedaços de plástico e fita adesiva. O apartamento tinha uma sensação opressiva, como se o ar estivesse pesado com algo além da umidade. Na mesa da sala de estar, descansavam várias pastas abertas com documentos que não consegui entender, mas o que me chamou a atenção foram as fotografias. Eram imagens de pessoas, rostos que eu não reconhecia, alguns com expressões de medo, outros com uma calma inquietante. Ao lado das fotografias havia listas com nomes e endereços. Eu não consegui entender seu propósito, mas algo me disse que não era bom. Eu me movi em direção à cozinha, onde encontrei as mesmas bolsas pretas que já tinha visto antes. Uma delas estava aberta. E, embora soubesse que não deveria olhar, algo dentro de mim me compelira a fazê-lo. Quando me inclinei, o fedor me atingiu com força, e o que vi lá dentro me fez recuar imediatamente. Eu não consegui identificar o que continha, mas apenas imaginar isso me deixou paralisada. Não sei quanto tempo fiquei em pé lá, congelada de medo, até que ouvi um barulho atrás de mim. O som de passos devagar se aproximando. Eu me virei e lá estava ele, meu vizinho, com um olhar frio e calculista que me perfurava a alma. Tentei justificar minha presença, mas não havia tempo para pensar. Em questão de segundos, ele se lançou sobre mim. Eu senti um barulho alto, uma pancada na minha cabeça, e de repente tudo ficou preto. Quando acordei, estava em um quarto que não reconhecia. Minhas mãos estavam amarradas e o ar estava carregado com o mesmo cheiro ruim que eu sentira antes. A luz bruxuleante de um holofote suspenso iluminava fracamente o espaço, mas apenas o suficiente para que eu visse ferramentas e mais sacolas pretas empilhadas em um canto.
O medo se transformou em desespero. Eu sabia que estava em perigo, mas não conseguia imaginar a extensão do que aquele homem estava planejando fazer comigo. Tentei me libertar, mas as amarras estavam firmes. Horas se passaram, talvez dias. Meu vizinho mal apareceu e, quando o fez, seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. Ele parecia gostar do meu sofrimento, como se fosse um jogo. Naqueles momentos, entendi que não estava lidando com alguém normal. Ele era metódico, calculista, e não mostrava uma onça de humanidade. Um dia, enquanto ele estava fora, ouvi um barulho vindo de outra parte do edifício. Algo ou alguém estava por perto. Com todas as minhas forças, comecei a bater os pés no chão, esperando que alguém ouvisse. Meu coração estava disparado, e por um momento pensei que teria uma chance de sobreviver. O barulho parou e o silêncio voltou a inundar o quarto. Mas então ouvi passos se aproximando. Meu vizinho tinha voltado, e desta vez ele não parecia disposto a me deixar viva. Não me lembro exatamente como consegui me libertar. Talvez tenha sido adrenalina ou instinto de sobrevivência, mas, em um momento de descuido da parte dele, eu consegui me soltar e correr. Fugir daquele lugar foi uma luta contra o tempo e o medo. Cheguei à rua, onde o ar fresco e a luz me fizeram sentir que tinha acordado de um pesadelo. Não denunciei o que vivi. Quem acreditaria em mim? Agora vivo com o peso do que sei, do que vi, e do monstro que ainda está solto, talvez perseguindo alguém outro. Toda noite me pergunto se foi real ou se, de alguma forma, minha mente me traiu. Mas as cicatrizes no meu corpo me lembram que foi mais que um pesadelo. A noite caía com um manto de sombras quando voltei para meu escritório depois de um longo dia. O som da água deslizando pelas janelas criou uma atmosfera assustadora, mas os ecos da conversa do dia ainda ressoavam em minha mente. Como advogado de sucesso em uma grande firma, sempre acreditei que estava no topo do meu jogo. Naquela tarde, porém, um novo caso mudou tudo. O caso em questão envolvia um cliente que, a princípio, parecia ser apenas mais um cliente. Ele era um empresário enfrentando acusações de fraude. Mas, à medida que eu me aprofundava mais na documentação e nas evidências, descobri algo que me fez parar para pensar. As irregularidades eram alarmantes, e o que parecia ser um caso simples de fraude se transformou em uma complicada rede de corrupção envolvendo colegas da minha própria empresa e figuras influentes na cidade. A sensação de mal-estar crescia dentro de mim. Embora eu tivesse uma equipe de profissionais ao meu redor, comecei a sentir que estava sozinho nessa luta. Naquela noite, enquanto revisava documentos, as sombras no escritório pareceram se alongar e um arrepio percorreu minha espinha. Os próximos dias se tornaram um redemoinho. Meus colegas começaram a agir estranhamente, como se soubessem que eu estava no rastro de algo grande. Mantive minhas descobertas em segredo, mas a tensão era palpável. Os olhares e sussurros pelas minhas costas só alimentavam minha paranoia. Eu sabia que tinha que ter cuidado, mas a verdade me consumia. Eu precisava expor a corrupção. E, para isso, precisava de provas. Uma noite, enquanto passava por e-mails de um informante anônimo, a chuva ainda caía forte. Uma mensagem me chamou a atenção. Ela continha detalhes sobre uma reunião secreta entre alguns dos sócios da empresa e outros atores obscuros. O local designado era um prédio antigo no centro da cidade. E, embora a ideia de ir até lá me enchesse de medo, a necessidade de descobrir a verdade era mais forte. Decidi que tinha que ir. Com o coração batendo forte, fui até o local designado. Quando cheguei, um arrepio correu pela minha espinha ao ver o prédio. Era velho e dilapidado, e uma sensação de perigo tomou conta de mim. Entrei, sentindo a atmosfera se tornar pesada. Sombras pareciam dançar nos cantos, e o eco dos meus passos reverberava no silêncio. Quando cheguei ao quarto onde a reunião seria realizada, notei que a porta estava entreaberta. Aproximei-me cuidadosamente e ouvi vozes. A conversa estava se tornando cada vez mais animada, e meu instinto me disse que eu estava prestes a descobrir algo crucial.
Dei uma espiada suficiente para ver alguns dos meus colegas, mas também havia rostos que eu não reconhecia. A linguagem deles era direta, e as palavras trocadas indicavam claramente que estavam envolvidos em algo muito mais sinistro do que eu imaginava. Corrupção não era apenas um boato. Era um fato tangível que estava se espalhando como uma teia de aranha, prendendo todos ao seu redor. Meu coração batia forte, e a adrenalina me estimulou a agir. Tive que gravar aquela conversa. Peguei meu telefone e comecei a gravar, certificando-me de que o som fosse capturado com clareza. Mas, naquele instante, um barulho atrás de mim me fez virar. Um homem que parecia estar guardando a entrada me abordou. Seu olhar era frio e calculista. Naquele momento, soube que tinha cometido um erro ao vir até ali. Incapaz de pensar com clareza, recuei rapidamente, tentando sair da sala sem ser visto. Ao sair do prédio, senti o ar fresco me atingir com força, mas não consegui relaxar. Eu sabia que meus colegas não parariam por nada para guardar seus segredos. Uma vez no carro, liguei o motor e saí em disparada em direção ao centro da cidade, tentando deixar a sensação de perigo para trás. Os dias passaram, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Meus colegas começaram a agir de forma mais agressiva. As reuniões tornaram-se hostis, e conversas que antes eram agradáveis se transformaram em silêncios constrangedores. Enquanto tentava seguir em frente com minha pesquisa, a pressão aumentava. Toda vez que olhava pela janela, lembrava que o perigo estava mais perto do que eu pensava. Eu sabia que era hora de confrontar meus colegas. Não poderia mais viver nas sombras, então reuni as evidências que havia coletado e preparei um relatório detalhado. Precisei ter cuidado, então escolhi um lugar público para entregá-lo. Quando cheguei ao café onde havia combinado encontrar um contato que poderia me ajudar, a tensão tomou conta de mim. Enquanto esperava, a atmosfera se tornou cada vez mais opressiva. Minha mente vagava entre a esperança de que meu relatório pudesse fazer a diferença e o medo de que meus colegas iriam retaliar. Então o contato chegou, um homem de aparência séria que se sentou na minha frente. Comecei a explicar a situação, mas a expressão em seu rosto tornou-se sombria. Enquanto ele falava, a sensação de que alguém estava me observando se intensificou. Olhei em direção à entrada e vi dois homens parados ali, com os olhares fixos em mim. Em um instante, entendi que tudo tinha sido uma armadilha. Meus colegas estavam cientes dos meus movimentos, e agora não havia como escapar. Incapaz de conter meu pânico, levantei-me e saí da cafeteria, sentindo que o perigo me seguia de perto. Corri na chuva, meus passos ecoando no pavimento. A sensação de estar sendo perseguido era real, e quando olhei para trás, vi os homens me seguindo. Meu coração disparava enquanto eu procurava um lugar seguro. Não conseguia parar. Sabia que, se eles me pegassem, tudo o que eu tinha descoberto poderia ser perdido. Virando uma esquina, encontrei um beco escuro. Sem pensar, me abaixei ali, tentando perder meus perseguidores. Fiquei parado, respirando com dificuldade, enquanto ouvia passos se aproximando. Os homens passaram por mim, e eu senti um alívio momentâneo. No entanto, sabia que não poderia ficar ali por muito tempo. Com um impulso, decidi sair do beco e buscar abrigo em um lugar onde pudesse planejar meus próximos movimentos. Encontrei um pequeno hotel decadente. Entrei, sentindo que era minha única opção. Fiz o check-in e notei o recepcionista me observando com curiosidade, mas não dei atenção. Subi para meu quarto e, ao fechar a porta, senti que ao menos tinha conseguido escapar por um momento. Sentado na cama, a chuva continuava a cair, e o som se tornou um eco dos meus pensamentos. Eu sabia que tinha que sair daquela situação. A corrupção que eu havia descoberto ameaçava não só minha carreira, mas também minha vida. Eu precisava encontrar uma maneira de expor meus colegas e garantir que eles pagassem pelos crimes. Naquela noite, dediquei-me a revisar as informações que tinha coletado. Cada documento, cada gravação, eram peças de um quebra-cabeça que tinham que se encaixar. No entanto, ao verificar meu telefone, notei que a gravação da reunião estava faltando. O desespero tomou conta de mim. Como pude ser tão ingênuo?
Alguém estava observando cada um dos meus movimentos? O pensamento de que meus colegas tinham obtido acesso às minhas informações me encheu de medo. Eu precisava de um plano. Decidi que tinha que agir. Não podia deixá-los me silenciar. Comecei a escrever um relatório detalhado resumindo tudo o que havia descoberto. Se conseguisse sair dali, poderia entregá-lo às autoridades e revelar a verdade. Mas o tempo estava acabando. Meus colegas não paravam por nada para proteger sua teia de corrupção. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, fiquei acordado revisando minhas anotações e tentando encontrar uma saída. A sensação de perigo ainda me assombrava, mas a determinação de lutar pela verdade me manteve firme. No dia seguinte, decidi que deveria deixar o hotel e procurar ajuda. A chuva havia diminuído, mas as nuvens ainda cobriam o céu. Ao sair, senti que cada passo era um desafio, mas a necessidade de expor a corrupção me impulsionava. Caminhei até a delegacia de polícia mais próxima, sentindo que era a minha única opção. Ao chegar, o ambiente estava tenso. A chuva deixara poças nas ruas, e o som dos carros passando parecia não chamar a atenção para minha presença. Entrei na delegacia e abordei um oficial. Comecei a explicar minha situação, mas sua expressão tornou-se cética. A sensação de que ele não acreditaria em mim me encheu de inquietação. Os minutos passaram e a frustração cresceu em mim. Enquanto tentava convencer o oficial da minha história, senti uma mão no meu ombro. Quando me virei, vi um dos meus colegas, um homem que havia trabalhado comigo por anos. Seu olhar era frio, e seu sorriso era o de alguém que não tinha boas intenções. Naquele instante, entendi que estava preso. Meus colegas chegaram antes de mim, e agora eu sabia que não poderia escapar tão facilmente. Incapaz de conter meu pânico, virei-me e corri para a saída, mas a escuridão da situação me envolveu. A chuva ainda caía, e o som da água tornou-se um eco do meu crescente desespero. Enquanto corria, senti que meus perseguidores estavam mais próximos. Cheio de adrenalina, continuei, mas sabia que o tempo estava acabando. A sensação de estar encurralado se intensificava, e quando olhei para trás, vi meus colegas me seguindo, com os rostos cheios de determinação. Cheguei a um beco lateral e, naquele momento, senti que tinha que fazer uma escolha. Poderia ficar e encarar o inevitável ou lutar pela minha vida. Optei por esta última. Tirei meu telefone e liguei para um contato que poderia me ajudar, mas a ligação caiu antes que eu pudesse explicar minha situação. Desesperado, decidi que precisava encontrar um lugar seguro. Virando uma esquina, vi a porta de um armazém. Sem pensar, entrei e fechei a porta atrás de mim. Encontrei-me em um pequeno depósito cheio de caixas e itens esquecidos. A escuridão me envolveu, e o som da minha respiração misturava-se com a chuva que continuava a cair. Enquanto me escondia nas sombras, ouvi os passos dos meus perseguidores se aproximando. Eu sabia que eles deveriam estar perto. A tensão encheu o ar, e minha mente correu em busca de uma solução. Se eu pudesse sair dali, poderia expor a corrupção e garantir que não fosse pego. Os passos pararam e vozes ecoaram na melancolia. Meus colegas estavam discutindo, e embora eu não conseguisse entender tudo o que diziam, o tom era ameaçador. Quando o silêncio se instalou, senti a pressão aumentar. A chuva ainda ecoava lá fora. E, naquele momento, entendi que estava em uma armadilha mortal. Eu tinha que agir. Com um impulso, pulei do meu esconderijo e corri em direção à saída do depósito. A chuva me recebeu com força, mas não consegui parar. Meus colegas me encontraram e, naquele momento, a luta pela minha vida se tornou realidade. Corri pelas ruas, sentindo que o perigo estava mais perto do que nunca. A chuva caía impiedosamente, e o som dos meus passos ecoava no asfalto. Eu sabia que precisava de ajuda, que tinha que garantir que a verdade viesse à tona. A corrupção que eu havia descoberto não poderia ficar impune. Enquanto corria, a chuva se tornou um eco dos meus pensamentos. A ambição que me trouxe até aquele ponto agora se transformava em luta pela sobrevivência. A sensação de que meus colegas estavam atrás de mim não me deixava, mas a determinação de lutar pela verdade me manteve em movimento.
Encontrei um lugar para me abrigar. Entrei numa pequena loja e, embora a recepcionista olhasse para mim curiosamente, senti que ao menos ali poderia respirar um pouco. Quando me instalei, sabia que o perigo não tinha desaparecido. Mas eu tinha um propósito claro. Precisava expor a corrupção e garantir que meus colegas pagassem pelos crimes. Com um novo senso de determinação, decidi que não podia permitir que o medo me dominasse. A chuva ainda caía, mas agora era um lembrete de que a luta pela verdade deve continuar. Apesar dos perigos que enfrentei, eu sabia que minha voz precisava ser ouvida. A corrupção que eu havia descoberto não poderia permanecer escondida, e eu estava determinado a lutar até o fim. A noite estava caindo e, com ela, veio a tentação de se desconectar do mundo real. Minha vida, uma rotina monótona de trabalho e solidão, me levou a explorar um novo jogo online que prometia emoção e aventura. Chamava-se O Último Jogador, e sua premissa era simples: sobreviva a outros competidores em um ambiente hostil. A ideia de escapar da realidade me atraiu. Então, sem pensar muito, criei um perfil e mergulhei no jogo. No começo, tudo parecia um passatempo simples. Os gráficos eram impressionantes e a jogabilidade, cativante. Comecei a ganhar experiência rapidamente, eliminando outros jogadores e coletando recursos para melhorar meu personagem. Cada vitória alimentava meu ego e minha adrenalina disparava a cada partida. No entanto, algo na atmosfera do jogo me deixou desconfortável. A comunidade era intensa, e os fóruns estavam cheios de comentários discutindo estratégias de sobrevivência que iam além do habitual. Uma noite, enquanto navegava pelo fórum, deparei-me com um tópico intitulado A Verdade por Trás do Jogo. A curiosidade me levou a abri-lo. As postagens eram perturbadoras. Falavam de jogadores desaparecendo na vida real, estranhas coincidências após uma perda, e de um rumor de que o jogo estava conectado a algo mais sombrio. Ignorei os avisos. Minha sede de competição era mais forte. Decidi que jogaria mais uma vez. À medida que me aprofundava no jogo, o clima ficou mais tenso. A música de fundo, antes emocionante, agora soava ameaçadora. Sombras no mapa pareciam se mover estranhamente, e imagens de personagens derrotados apareciam na tela com uma intensidade que me enviava arrepios pela coluna. No entanto, a ambição de ser o melhor me levou adiante. Depois de várias horas jogando, vi-me em uma partida com outros 10 jogadores. O mapa era um vasto deserto cheio de ruínas e perigos. No início, todos nós começamos a reunir recursos e elaborar estratégias. A competição foi feroz, mas a atmosfera ainda era a de um jogo simples. No entanto, conforme o jogo progredia, coisas perturbadoras começaram a acontecer. Um a um, os jogadores começaram a desaparecer. No começo, pensei que fosse tática de jogo, mas então percebi que as eliminações eram brutais. As imagens dos personagens caídos mostravam sangue e agonia, algo que eu nunca tinha visto antes. A tensão aumentou, e o chat do jogo ficou cheio de mensagens de pânico. Alguns jogadores começaram a abandonar a partida, mas nem todos conseguiram escapar. A noite ficou mais escura e a sensação de perigo se intensificou. Enquanto procurava abrigo em uma das ruínas, notei que havia um novo jogador no jogo. O nome dele apareceu na lista, mas ele não tinha histórico. No começo, achei que fosse um erro, mas, conforme me aproximei, senti uma pressão estranha no ar. Esse novo concorrente parecia se mover erraticamente, como se não estivesse seguindo as regras do jogo. Decidi que deveria ficar longe dele. No entanto, conforme o jogo avançava, outros jogadores começaram a cair na presença desse estranho. O pânico se instalou. A ideia de que eu não estava apenas participando de um jogo simples, mas de uma competição mortal, tornou-se aparente. Minha adrenalina estava a mil, e, embora soubesse que tinha que escapar, a necessidade de sobreviver me levou a continuar lutando. À medida que o jogo avançava, o número de jogadores diminuía. A sensação de estar em um campo de batalha se intensificava. Movimentei-me cautelosamente, procurando recursos e tentando evitar o concorrente estranho.
cada vez que eliminava um jogador, uma parte de mim se sentia culpada, como se estivesse alimentando algo obscuro e perigoso. Restavam apenas 4 de nós. A tensão era palpável. O novo jogador, que parecia um predador, aproximava-se cada vez mais. Tentei formar alianças com os outros dois, mas o medo e a desconfiança se espalhavam pelo caminho. A luta pela sobrevivência havia distorcido as relações no jogo, e eu sabia que não podia confiar em ninguém. A noite ficou mais escura, e o ambiente virtual começou a refletir meu estado mental. Numa tentativa desesperada, decidi atacar o jogador estranho. A batalha foi intensa e brutal. Enquanto lutava, senti que o jogo se tornava mais real. A dor que experimentei ao perder saúde foi avassaladora, e cada golpe que recebi ecoava no meu peito. Eventualmente, consegui derrotá-lo, mas, quando seu personagem caiu, o jogo travou. A tela ficou preta, e por um momento pensei que tudo tivesse acabado. Quando a imagem voltou, encontrei-me em um ambiente completamente diferente. Eu não estava mais no deserto. Agora, estava em um quarto escuro, com luzes piscando e uma atmosfera opressiva. A música transformou-se em um som distorcido, e uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. Os outros 2 jogadores estavam lá, visivelmente perturbados. A atmosfera do jogo mudou drasticamente. A competição havia deixado de ser mero entretenimento e se tornado um pesadelo. Incapaz de conter meu pânico, procurei uma saída, mas as paredes pareciam se fechar ao meu redor. Foi então que percebi que o jogo havia transformado minha realidade. As eliminações não eram apenas parte do jogo, eram decisões que podiam ter consequências reais. Desesperado, comecei a procurar pistas pela sala. Havia objetos espalhados pelo chão que pareciam fazer parte de um quebra-cabeça. A cada descoberta, minha mente se enchia de perguntas. Sobre o que era realmente aquele jogo? Por que aquilo estava acontecendo? As respostas não vinham, e a sensação de estar preso se intensificava. Enquanto eu procurava, os outros jogadores começaram a brigar entre si. O medo distorcia seu julgamento, e a luta pela sobrevivência os transformou em inimigos. A sala estava cheia de gritos e pancadas. No meio do caos, percebi que tinha que agir rapidamente. Eu não podia ficar ali esperando para ser eliminado. Com o coração acelerado, decidi que precisava escapar. Encontrei uma porta no canto da sala, mas estava trancada. O desespero cresceu enquanto eu procurava uma maneira de abri-la. A luta entre os outros 2 jogadores tornou-se mais violenta, e o sentimento de que o tempo estava se esgotando me dominou. Consegui forçar a porta e me vi em um corredor escuro. A luz era fraca, e o som da luta ainda ecoava atrás de mim. Corri pelo corredor, sentindo o ar ficar mais pesado a cada passo. A sensação de que algo me seguia me enchia de pavor. Era como se o jogo tivesse ganhado vida própria, perseguindo-me numa tentativa de me manter dentro de seu cruel abraço. Ao chegar em uma nova sala, encontrei uma tela gigante exibindo a classificação dos jogadores. Meu nome apareceu na lista, mas ao lado havia um símbolo vermelho. O aviso era claro: o jogo não pararia até que restasse apenas um jogador. O desespero tomou conta de mim, e a ideia de que eu participava de um jogo mortal tornou-se mais real do que nunca. À medida que avançava, a sensação de estar sendo observado aumentava. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, e o som do jogo ficava distorcido, ecoando. Percebi que precisava encontrar uma saída dali, mas o ambiente tornava-se cada vez mais caótico. As luzes piscavam, e a música distorcia, criando uma atmosfera opressiva. Num momento de lucidez, entendi que o jogo não era apenas uma competição, era um experimento projetado para eliminar aqueles que ousassem jogar. A ideia de ser um mero peão num jogo mortal me encheu de raiva. Eu não podia permitir que aquilo continuasse. Tive que encontrar uma maneira de terminar o jogo de uma vez por todas. Com determinação renovada, procurei no quarto por objetos que pudesse usar a meu favor. Encontrei um dispositivo que parecia um controle remoto. Sem pensar, agarrei-o e comecei a pressionar botões aleatoriamente. A tela gigante começou a piscar, e a música parou. Tudo ficou em silêncio.
Foi então que a sala começou a tremer. As paredes vibraram e o chão sacudiu sob meus pés. A sensação de que o jogo estava saindo do controle me encheu de esperança. Talvez eu tivesse encontrado uma maneira de me libertar desse pesadelo. Enquanto a sala desmoronava ao meu redor, vi que os outros jogadores estavam tão confusos quanto eu. A raiva e o medo se transformaram numa luta pela sobrevivência. Entendi que, embora fossemos inimigos no jogo, naquele momento tínhamos um objetivo em comum: me escapar. O quarto estava se desintegrando, e corri em direção à saída que havia encontrado antes. Os outros jogadores me seguiram, e juntos corremos pelo corredor. A estrutura do jogo estava desmoronando, e a adrenalina me impulsionava para a frente. A luz lá fora começava a brilhar no final do corredor, e a esperança de fuga explodiu em meu peito. Quando chegamos à saída, o ar frio nos atingiu com força. No entanto, o alívio foi de curta duração. Ao olhar ao redor, percebi que não estávamos fora do jogo. Estávamos em um campo aberto, mas o ambiente era estranho e distorcido. A sensação de que ainda estávamos presos em um experimento tomou conta de mim. Ao olhar em volta, vi que não éramos os únicos. Outros jogadores também conseguiram escapar, mas seus rostos estavam cheios de confusão e medo. A luta pela sobrevivência não havia terminado. Ainda teríamos que enfrentar o desconhecido. A noite caiu, e a escuridão pairava sobre nós. O sentimento de que o jogo estava longe de terminar me enchia de angústia. No entanto, no fundo, sabia que tinha que continuar lutando. A experiência do jogo havia me transformado. E embora eu tivesse perdido muitos pelo caminho, não poderia permitir que seus sacrifícios fossem em vão. A competição mortal deixará sua marca em mim, e a necessidade de sobreviver era mais forte do que nunca. Enquanto olhava para os outros jogadores, entendi que, embora estivéssemos presos num jogo, ainda tínhamos uma chance de mudar nosso destino. A luta estava apenas começando, e eu estava determinado a sair vitorioso, não importava o que isso significasse.